fiscal, o assunto da Luciana, que está conosco lá em Brasília. Vamos lá, porque o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet tiveram justamente essa reunião, esse almoço, agora no início da tarde, sobre esse arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos, que foi implantado lá na gestão Temer. E você se lembra o porquê do teto de gastos? Foi justamente para resolver uma série de inconsistências fiscais, de assombros de mais gastos do que propriamente arrecadação do governo Dilma, dos governos petistas. Aí veio o governo Michel Temer e conseguiu resolver boa parte da confiança, obviamente, da economia, do mercado na economia brasileira, no governo brasileiro. Vamos conversar com a Luciana para saber um pouco mais detalhes. Já nos antecipou. Luciana, nos traga detalhes, por gentileza, dessa reunião e, obviamente, do que disse a ministra de falar isso também vai falar com o mercado financeiro. É claro, uma coisa é apresentar o texto, a outra coisa é esse texto ser crível, factível. Bem-vinda, Luciana, mais uma vez. A grande dificuldade é essa, né, Piotr? É criar uma proposta que agrade não só a área política, mas a área técnica aqui do governo federal e que agrade também o mercado financeiro, que é alvo de muitas críticas. O presidente Lula já criticou por diversas vezes o que ele chama de apetite do mercado, que o mercado só pensa nele. Então, vira quase que uma entidade, uma disputa entre o governo federal e o mercado financeiro que fica receoso, fica instável toda vez que a administração federal fala em mudar as regras. Dessa vez, o objetivo é acabar com o teto de gastos. Os petistas, desde que a proposta foi aprovada lá no Congresso Nacional, veem com maus olhos essa questão do teto e fazem questão de ressaltar que existem outras alternativas. E é isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete apresentar. A proposta já está mais ou menos formatada. Ele diz que está apresentando agora aos demais ministros da área econômica, depois precisa mostrar ao presidente Lula para ver se vai ter o sinal verde aqui da presidência da República. Uma tarefa bastante difícil, porque sempre tem resistências, principalmente da área política do governo, que sempre quer gastar muito, né? O teto de gastos, vale lembrar, inclusive, que foi uma saída encontrada para evitar que o governo gastasse mais do que arrecada. A ministra do Planejamento explicou o seguinte, que a forma e a moldura da proposta já está definida e o detalhamento será feito pelo ministro da Fazenda e ela avalia que é uma proposta bastante razoável que dá para avançar nesse questionamento. A expectativa é de que o texto siga para o Congresso Nacional ainda agora no mês de março, antes da próxima reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, no final do mês, que é quem decide as taxas de juros no país. O presidente Lula também tem criticado muito as altas taxas. O Banco Central tem rebatido dizendo que, na verdade, para baixar juros, é preciso que o BC tenha certeza de que o governo está implementando políticas para manter estabilidade fiscal, manter os gastos sob controle e que isso ainda não seria factível dentro do país. Por isso, a queda de braço entre o Ministério da Fazenda, o presidente Lula e o Banco Central. Vale lembrar que Fernando Haddad, né, Piotr, e o presidente do Banco Central, Campos Neto, ontem, inclusive, tiveram reunião aqui em Brasília. Então, os dois estão se encontrando com uma certa frequência, até para mostrar que as conversas estão evoluindo, que aquele mal-estar, aquele incômodo do início do governo, pelo menos nas entrelinhas, estaria sendo deixado para trás, porque a avaliação que se faz é que é preciso levar em consideração a chamada autonomia do Banco Central, porque o presidente Lula já ouviu lá dos congressistas, né, deputados e senadores, de que não adianta nem tentar, que o governo não vai conseguir derrubar, alterar essa regra que foi aprovada pelo Congresso.